A semana foi marcada pela promessa do Grupo dos Sete, formado por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, de doar 1 bilhão de doses de vacinas a 100 países pobres até o fim de 2022. Os Estados Unidos e aliados entram na geopolítica das vacinas depois que a China doou ou vendeu 300 milhões de doses. A medida tem dois objetivos: realizar uma campanha de vacinação global para controlar a doença do coronavírus de 2019 e fortalecer uma aliança de países democráticos e o sistema multilateral para enfrentar desafios globais da pandemia ao aquecimento global. Mas a quantidade de vacinas ainda é insuficiente para imunizar os 7 bilhões 770 milhões de habitantes do planeta. Ao todo seriam necessárias 4 bilhões e meio de doses de vacinas, partindo do princípio de que ninguém estará seguro enquanto todos não estiverem protegidos. O aumento do contágio em países como o Reino Unido, Chile e as Ilhas Seychelles, que vacinaram a maior parte da população adulta, mostra o risco representado pelas novas variantes do vírus, especialmente a Delta, surgida na Índia. Mais de 100 organizações não governamentais britânicas estimaram que faltam 66 bilhões de dólares, pouco menos de 340 bilhões de reais, e apelam ao G7 para que banque a maior parte desta conta. Na primeira visita de Joe Biden ao exterior como presidente dos Estados Unidos, ele tenta reativar a aliança com a Europa e o Japão, desprezada pelo isolacionismo do governo Donald Trump, para fazer frente à ascensão da China e às provocações da Rússia. Na próxima semana, Biden se encontra com o ditador russo Vladimir Putin, que joga contra os Estados Unidos em todos os tabuleiros numa tentativa de resgatar pelo menos parte do poder imperial soviético. Biden chamou Putin de assassino por causa da morte de vários dissidentes e o envenenamento do principal líder da oposição, o advogado e blogueiro Alexei Navalny, preso por violar a liberdade condicional ao ser levado para tratamento na Alemanha. A organização de Navalny foi declarada terrorista e posta na ilegalidade. Biden promete pressionar Putin na questão dos direitos humanos. Será um encontro difícil. O Brasil não está entre os 100 países que devem receber as vacinas do G7. O país tem recursos suficientes para financiar a campanha de vacinação. Neste sábado, os órgãos reguladores dos Estados Unidos aprovaram o envio para cá de 3 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson, que só exige uma dose. A remessa deve chegar a São Paulo na terça-feira. E o presidente Jair Bolsonaro contrariou seu quarto ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, ao dizer que o ministério estaria preparando uma portaria para dispensar do uso de máscaras quem já teve a doença ou está plenamente vacinado. Como os especialistas consideram prematuro parar de usar as máscaras, até porque pessoas vacinadas podem transmitir o vírus sem ter sintomas, a provocação de Bolsonaro soou como mais uma sabotagem, agora o terceiro ministro da Saúde médico deste governo. Na véspera, o ministro havia declarado à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia que o chamado tratamento precoce com cloroquina, defendido pelo presidente, é inútil no combate à pandemia. Queiroga se negou a censurar publicamente o presidente, mas criticou aglomerações, criticou indiretamente também o negacionismo de Bolsonaro, deixando clara a divergência de opiniões entre ministro e presidente. O governo gastou 23 milhões de reais no ano passado para promover o uso de cloroquina, azitromicina e ivermectina. O senador governista Luiz Carlos Reins, maior defensor do tratamento inútil na CPI, insistiu, chegou a citar um número de pessoas supostamente salvas pela cloroquina. Com ironia, a bióloga Natália Pasternak diz que eles teriam o mesmo efeito tomando o chazinho da vovó ou dando 3 pulinhos. A tropa de choque de Bolsonaro, de desempenho medíocre na CPI, contraria o próprio ministro da Saúde para blindar o presidente. Mas é cada vez mais evidente que o governo perdeu inúmeras oportunidades de comprar vacinas e investiu nos tratamentos inúteis. O ex-secretário executivo da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello, coronel Alcio Franco, teve a cara de pau de dizer que a cloroquina foi comprada para combater a malária. Bolsonaro é incorrigível.
voltou a afirmar durante a semana que tem o apoio das Forças Armadas e promoveu mais aglomerações ao liderar neste sábado uma manifestação de motoqueiros em São Paulo. O governo João Dória multou o presidente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o deputado Eduardo Bolsonaro por estarem sem máscaras. Depois de ameaçarem não disputar a Copa América no Brasil durante a pandemia, os jogadores da seleção brasileira recuaram e divulgaram uma declaração inócua, jurando lealdade à seleção. 20 pessoas da delegação da Venezuela, que joga contra o Brasil neste domingo na abertura do torneio, pegaram a Covid-19. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional, no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.